Graça e paz do Senhor Jesus. Tenha uma tarde abençoada. Estamos aqui novamente, em nome de Jesus Cristo, para estar trazendo mais uma mensagem, mais uma edificação da palavra do Senhor, que nós vamos estar meditando hoje. Amém? Então, curte aí no sininho aí, no nosso canal, em nome de Jesus Cristo. Se você não curtiu, não se inscreveu, se inscreva-se ainda aí. Amém? Deus abençoe a todos os queridos que chegarem a essa mensagem. E eu creio que o Senhor ele vai falar ao coração de algumas pessoas ou de alguma pessoa. Mas eu tenho certeza que o Senhor ele tirou esse momento, me deu essa oportunidade essa tarde para estar levando algo ao teu coração, ao meu coração também. O Senhor falou e já tem falado e será rema na nossa vida. Amém? E hoje à tarde nós vamos meditar um pouco em duas passagens, em 3 versículos, sendo 2 versículos no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, e depois na carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, e meditando ali também no versículo. Amém? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim aos Filipenses, Paulo aos Filipenses, no versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu queria ler mais uma vez, pausadamente, e preste bem atenção em cada palavra desse versículo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos, ou os vossos clamores, durante as vossas orações, conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Amém, então. Agora à tarde mesmo estava compartilhando, estava ministrando com uma pessoa e que estava bastante eufórica, estava bastante preocupada, estava bastante, um pouco trêmulo diante de tudo que vem acontecendo. E me mandou algo no WhatsApp, dizendo, olha, está acontecendo isso em relação ao Covid, uma pessoa que é da família, nesse momento trabalha na área da saúde, já transportou não sei mais quantas pessoas lá dentro de uma ambulância, e etc, etc, né? E o que o Senhor levou a estar ministrando ao coração dessa pessoa? Primeiramente que todo o nosso ser, toda a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor Jesus. Nós recebemos o fôlego de vida do Senhor Jesus. O Senhor nos deu a plenitude de nós estarmos aqui nessa terra, nós vivermos e nós, através do teu propósito, anunciarmos a tua palavra. E adorar Ele acima de todas as coisas, todos os dias em que nós vivemos aqui nessa terra. E quando nós vamos para a carta de Paulo aos Filipenses, quando ele fala para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, né? A ansiedade ela controlada, a ansiedade dentro de um nível ali baixo, normal, segundo os médicos e especialistas relatam, é normal, sem problema nenhum. Eu falo isso com toda cautela hoje, com toda prudência, porque eu já tratei de ansiedade, né? Ao longo da minha vida, minha mãe sempre mencionou que eu sempre fui uma criança muito agitada, uma criança muito, aquela criança levada para lá e para cá, etc, etc, etc. E só que naquela época, era uma época que meus pais vieram do meio do mato, vieram da roça, tá? E hoje a gente já vê estudos, hoje os estudos os profissionais nas escolas já são bem diferenciados da época que eu estudei, pedagogos, psicólogos, etc, etc, que analisam muito o desenvolvimento e o comportamento.
de uma criança. E quando você percebe que uma criança é muito acelerada, uma criança é muito displicente, etc., já é chamado os pais, já é encaminhado para um certo acompanhamento para não gerar problemas lá no futuro. E, infelizmente, eu passei por uma questão de uma ansiedade exacerbada durante uns 4, 5 anos atrás, que eu não sabia o que era isso, né? Muito pilhado ali, muito ativo para muitas coisas e que isso acabou desencadeando uma certa insônia. Foi através da insônia, de não dormir, acabei desencadeando aí a depressão, e tudo brotou por causa da ansiedade. E a ansiedade, ela está à nossa volta em todas as coisas. E nós temos que ter o domínio sobre todas as coisas. Lá no livro de Paulo, a carta aos Coríntios, fala: não deixais de dominar por nada. Então nós temos que ter o controle de todas as coisas que estão sobre a nossa vida e a nossa volta. E essa pessoa estava muito ansiosa, muito preocupada. E eu falei assim: olha, minha irmã, deposita a sua ansiedade diante do Senhor. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, ele fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o que acontece? Você tem algo que está te atemorizando, que está tirando a tua paz, que está te sufocando. A ansiedade, quando ela começa a sair do domínio, ela começa a chegar num ponto que vai se ficando exacerbada, você começa a ficar sufocado. O pensamento da pessoa, ela é para ontem, não é no presente, no momento, né? Ela quer o pensamento dela para as coisas que aconteçam rápido, fica muito preocupado com: ai, mas se acontecer isso, ai, se eu for, se eu não for, ai, se eu entrar dentro daquele ônibus, ai, se eu entrar dentro daquele shopping, ai, se e isso vai te perturbando, né? Aí a pessoa muitas vezes volta do seu trabalho, chega na tua casa e pensa em ir lá tomar um seu banho refrescante, fazer uma refeição, sentar com a tua família, assistir um programa diferenciado, liga lá na porcaria, me desculpe a palavra, o termo, da imprensa lá no canal de televisão, que fica falando só de desgraça. Fica falando só que morreram mais 1.000, que morreram mais 700, que morreram mais 500, que tem mais tanto entubado, que tem isso, tem aquilo, né? Eu estive dentro de um hospital internado 8 dias no isolamento. E posso falar, emocionalmente você fica um pouco abatido? Fica. Igual esses dias mesmo, pessoal, mas você não pediu para Deus te curar? Não pediu para Deus deixar você viver? Quando eu mencionei uma parte lá na passagem da palavra de Deus, onde que Paulo ele fala que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Mas como assim o morrer é lucro e o viver é Cristo? Você não pediu para viver? Não pediu para... É claro que eu quero viver. Só que eu quero que as pessoas venham entender que o morrer é lucro, porque nada dessa vida, as questões materiais dessa vida, não me interessa mais. Porque a palavra do Senhor fala assim: não ajunteis tesouros aqui na terra, que as traças vão consumir, mas ajuntais tesouros nos céus, para onde nós vamos, para onde vai ser a eternidade de nossas vidas. É claramente que eu não vou ser um hipócrita e dizer que, poxa, Deus vai me abençoar com qualquer coisa que eu não vou aceitar. Claramente que eu aceito, claramente que eu agradeço e engrandeço ao Senhor. Só que a minha vida não está apegada mais a essas coisas desse mundo. Principalmente depois que eu passei por essa fase, esses 8 dias de confinamento, e que Deus mudou dentro de mim totalmente a forma de eu ver a vida, ver o Evangelho e ver as pessoas que estão à minha volta, principalmente os relacionamentos. E principalmente o nosso andar no dia a dia. Então, quando eu fico muito atemorizado com muita coisa que está acontecendo à minha volta, você já passa a não dormir mais, você fica inquieto, você tem picos de insônia, E outra que isso acaba interferindo dentro da sua própria saúde. Por isso que o Senhor ele fala que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você sai da sua casa para o seu trabalho, quando você sai da tua casa, você está indo para o hospital trabalhar, você está indo fazer qualquer coisa, ou visitar um doente, seja lá o que for, saiba que ele está à frente de todas as coisas. Ele está contigo. E eu me lembro que
mesmo ali no momento de confinamento, conversando com o Senhor, eu pude sentir paz. No testemunho que eu dei algumas semanas atrás, eu falei isso, eu senti paz. Porque houve a unidade do corpo de Cristo, as orações, os clamores. E eu mesmo, no terceiro dia lá, no dia mais difícil que eu estava vivendo naquele tempo, que eu estive confinado, falei ao Senhor, o que eu fiz de errado? E o Senhor, você não fez nada de errado. Apenas que o domínio da nossa vida, da sua vida, está no controle das minhas mãos. E às vezes as coisas acontecem sobre as nossas vidas, Deus permite para que o seu nome seja glorificado e seja exaltado e nós sejamos instrumentos de uso do Senhor. E muitas vezes vai ser dentro do hospital, muitas vezes vai ser num cemitério, num velório. Eu já tive a oportunidade no Senhor Jesus Cristo, nunca na minha vida imaginaria na minha cabeça eu participar de um enterro de uma pessoa da família da parte da minha sogra, há muitos anos atrás, e que naquele momento que eu vi, que eu percebi que ninguém tinha orado, ninguém fez uma oração ali, não sabia se tinha passado por ali um padre ou qualquer pessoa de outro preceito religioso, e perguntei para uma pessoa da família, alguém nesse momento fez alguma oração? Ou, não, ninguém fez nada, tá? E eu falei, olha, eu gostaria de fazer uma oração, seria possível? E ali depois ele chamou todos os familiares e já estava lá no local que ia ser enterrado, no túmulo lá, e pediu a atenção de todo mundo. E ali naquele momento o Espírito Santo de Deus colocou algumas palavras ao meu coração, me trouxe a base da memória, algumas passagens bíblicas, e eu frisei ali o nome de Jesus. Então é dessa forma. Muitas vezes Deus vai te propiciar você entrar em lugares que você não gostaria de estar. Quem gosta de estar lá dentro de um cemitério? Lembrar de morte, está passando ali no momento de uma morte de um ente querido, de um amigo muito querido, e não é gostoso, né? Nada disso, não é alegre, não é um ambiente agradável. Só que Deus, através dos seus propósitos, Ele às vezes te coloca em condições para que o nome dele seja exaltado e glorificado e a palavra dele se achegue aonde Ele assim quer fazer, ele quer chegar. Então o que eu quero frisar hoje, meu querido, é que você descanse o teu coração em Deus, né? Chegue na tua casa e apaga essa porcaria de emissora, tá? Que fica aí falando só de morte, de desgraça, Outro dia eu fui ligar um pouco esses dias aí, não vou estar mencionando o nome aqui de nenhuma emissora, mas liguei lá um pouco para ver, que o marido matou a ex, e depois matou mais 9, e depois que sei o que o vô estuprou aquilo, é só coisa que não edifica. Os 8 dias que eu tive internado dentro de um confinamento no hospital, eu não liguei um dia sequer nesses programas livres aí, nesses canais aí, que só fica falando de desgraceira. Coloquei lá nos canais que falam de paisagem, que falam de animais, Discovery Channel, Geographic, Animal Planet, e ver a natureza, cachoeiras, praias, tá? E fora isso, louvando a Deus, orando e lendo a palavra de Deus, para que a sua mente esteja fora, que você já está num ambiente que não é legal, você já está passando por um momento ali que você já não está legal, e ficar absorvendo só coisas que não vai te fazer bem, vai te fazer mais mal ainda. E outra, tudo começa aqui, meu querido, meu irmão, minha irmã, pela mente. A função do inimigo é ele atacar a sua mente. Então o que acontece? Você começa a absorver muita coisa negativa. Automaticamente a sua mente passa o dia inteiro absorvendo informação. Porque o fulano falou isso, porque o fulano falou que não, você saiu do hospital, você não sabe se você tem imunidade, você não sabe se você vai passar isso, aquilo, porque eu li isso, porque eu li aquilo. Internet tem muita coisa que é mentira. Então, siga a linha que um profissional realmente de saúde, um especialista que cuidou de você, como assim eu segui as orientações e estou seguindo dos profissionais que cuidaram de mim, porque senão você vai ficar neurótico. E outra, começa a absorver tanta coisa que aquilo vai entrando na sua mente e vai descendo para o teu corpo, meu irmão. E nós sabemos, os especialistas dizem isso, que quanto mais informações negativas você vai absorvendo, isso automaticamente vai mexendo na sua imunidade. Você vai caindo a sua imunidade, fica suscetível a você pegar aí vírus e outros vírus e bactérias, porque a sua imunidade cai. Então vamos pensar positivamente, vamos pensar no Senhor, vamos descansar no Senhor. Uma amiga minha que é psiquiatra, no hospital do Grande ABC, esses dias me falou: Reinaldo, eu me afastei 2 meses para cuidar da minha saúde emocional.
porque ela estava trabalhando demais, estava trabalhando muito, né? E meio a essa carga da pandemia toda, os pacientes dela que estavam estáveis ficaram em estado grave ou gravíssimo. Pacientes que estavam estáveis. E até a própria médica se afastou para cuidar da sua saúde emocional, porque estava trabalhando demais. Então nós temos que começar a fazer uma análise do nosso dia a dia, fazer uma reflexão do nosso dia a dia. Mesmo nós, servos de Deus, ministros do Senhor, pastores, presbíteros, obreiros, diáconos, o que seja, como Deus chamou, a única coisa que não vai ser demais, em demasia, é eu orar, é eu ler a palavra de Deus, né? Mas nós temos que ter o controle, porque muitas vezes nós acabamos deixando as coisas que são importantes, que são prioridade, abaixo de Deus, que é a família, que é o sustento do lar, para fazer a obra de Deus, para fazer o serviço ministerial, né? E tem muitos que se perdem por aí, acabam se sufocando também, que acabam agregando muitas funções, muitas atividades para si, dizendo que está fazendo, colocando Deus em primeiro lugar, e não está colocando Deus em primeiro lugar, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, Deus em primeiro lugar, mas acaba se esquecendo da família, acaba se esquecendo da prioridade que Deus te deu para cuidar com excelência, que é a tua família, a tua casa, a tua esposa, os teus filhos, as tuas filhas e vice-versa. Amém? Porque todas as coisas são agradáveis. Deus deu todas as coisas para nós fazermos aqui nessa vida de uma forma equilibrada, de uma forma na direção do Senhor, que agrada ao Senhor. Então você orar bastante, você ler a palavra bastante não vai fazer mal. Mas você tirar outras prioridades e colocar em evidência na frente de Deus, isso vai trazer consequências com certeza. E assim todas as outras áreas, ramificando para os outros setores também, como atividade física, trabalho, estudar, etc, etc. Então nós temos que ter o controle e o domínio disso, porque isso acaba afetando também no desequilíbrio da ansiedade lá na frente. Pessoas que estão preocupadas em trabalhar muito, porque eu preciso pagar isso, pagar aquilo, tem as contas, tem aquilo. Meu querido, a palavra do Senhor fala assim que nem aos lírios do campo, nem os pássaros ele deixou a faltar. Quanto mais aquele que somos criaturas, filhos de Deus, criados de Deus, hoje filhos de Deus, que somos eu e você. O Senhor não vai nos deixar faltar. A palavra de Deus diz isso. Então, nós temos que ter o nosso coração realmente alinhado à vontade de Deus, descansado no Senhor. Eu acordo essa manhã e falo, Senhor, eu estou indo, né? Diante desse caos todo que está acontecendo aí. Mas o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, né? E mesmo que aconteça, como eu orei assim, né? E aconteceu na minha vida porque Deus permitiu e o nome dele foi glorificado naquele hospital. O Senhor vai me guardar e o seu nome será glorificado e exaltado. Mas o Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Eu vou na tua paz, vou voltar na sua paz e toda a minha família fica debaixo da tua paz também ao longo do dia, nas atividades dos meus filhos, da minha esposa e etc, e etc. Amém, querido? Que nós possamos refletir esse dia, que você possa realmente descansar no Senhor e entregar todas as coisas para Ele, né? Lançando realmente sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, como diz ali o apóstolo Pedro. E realmente adquirir a paz de Deus que excede todo o entendimento, que você possa dormir melhor, que você possa descansar melhor, porque você tem o Senhor teu Deus como teu refúgio e fortaleza. Então é nisso que eu tenho que pensar. Eu deitar minha cabeça no meu travesseiro e saber assim, eu vou descansar, eu vou dormir no Senhor, porque Ele me sustenta. E a palavra do Senhor também nos garante que Ele acrescenta os seus enquanto dorme. Então descansa, porque se você não dorme, você não descansa. Então lança, meu irmão, tudo que você está pensando, hein? Tudo aquilo que está martirizando o seu coração. Entra no teu quarto hoje, dobra o teu joelho, coloca lá um louvor, entra na presença de Deus, que eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você vai se sentir tremendamente abençoado, vai sentir a presença de Deus, Ele vai trazer uma paz dentro do teu coração, e vai mostrar realmente que Ele é o controle da sua vida, no nome de Jesus. Amém? Sejam abençoados, em nome de Jesus. Lance sobre Ele tudo aquilo que está te preocupando aí, que está deixando o seu coração ocioso,
tá? Que está tirando a sua paz nessa tarde, nesse dia, nessa semana, em nome de Jesus. E sabe que você e eu somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque lá na cruz do madeiro, ele já conquistou todas as coisas ele já conquistou. Amém, querido? No nome de Jesus, tenha uma boa tarde, um bom início de noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.